uma super série que está sendo liberada em nosso serviço profético. E que serviço profético está sendo este, Jesus? Eu louvo ao Senhor Jesus por isso. E este é o 4º episódio. Amém. Glória a Deus. No primeiro episódio, o Senhor veio nos ensinando que fomos criados para servir como Ele serve. Digam, Deus serve eternamente. Você e eu fomos criados para servir como Deus. Servir eternamente. O que Deus mais faz desde a eternidade é servir. Quantos querem ir para a eternidade comigo? Comece a servir. Mas a servir como Deus serve. Esta super série vem sendo uma cura divina para uma enfermidade espiritual chamada diaconite, que tem impedido o povo de Deus de servir como Deus. Diaconite é como uma artrite, uma artrite que impede o movimento, que impede a função de um órgão, de uma parte do corpo, ou até mesmo de todo o corpo, das juntas. Tudo bem? E a diaconite, uma enfermidade satânica, infelizmente, tem adentrado as igrejas e tem contaminado os membros do corpo. Diga, mas aqui você está indo embora. Desse jeito eu acho que não vai. Mas aqui já está indo embora. Agora eu sei que começa a ir embora. No segundo episódio, o Pai Deus, Ele vem nos ensinando que tudo o que Ele tem para nós, que tudo o que Ele tem reservado a nós, tudo, é para que nós sirvamos mais e melhor. Tudo que Deus nos dá é para servir. Deus deu a terra para Adão, deu ou não deu? Foi para servir. Amém ou não amém? Deus tem te dado um sonho. Quantos têm um sonho de Deus? É para servir. Quantos já tem uma família? É para servir. Quantos já tem um ministério? É para servir. Se não for para servir, não há razão para se ter. Aleluia. Tudo que Deus tem para nós é para o cumprimento do nosso chamado. Servir mais e servir melhor. Hoje, a família Penny Church está a servir o bairro Alvorada, o bairro Santa Luzia. E eu quero voltar lá no Pérola. Quem vai comigo? Porque estou sabendo. Quem esteve na invasão do reino, na primeira invasão do reino que eu vi no Pérola, levante a mão. A primeira invasão do reino que teve lá. Uau! Todas as palavras estão se cumprindo. Eu lembro que foi profetizado, Deus me usou a profetizar, que aquele bairro não seria mais o mesmo depois que pisássemos naquele lugar. Porque quando pisamos, chegou o reino de... Uau! 4 meses depois começaram a construir casas. 4 meses depois, empresas começaram a chegar naquele lugar. A vizinhança, quem lembra das casas lá da vizinhança? Casas de PVC com madeira, né? Casas simples, certo? Improvisadas. Começaram a construir casas de alvenaria. E só para vocês terem uma ideia, quem lembra lá do terreno onde nós fomos lá? O terreno lá, barro batido, né? Tudo sujo. Tivemos que limpar. Pastor Juan, o discípulo Wilfredo tiveram que puxar lá os fios e tudo mais. Agora tem uma cobertura. Uma cobertura metálica, aleluia. Já quero ir lá, quem vai comigo? Quem vai comigo? Esse ministério está a servir em alguns lugares, mas
Eu sei que nós fomos gerados para servir as mais de 211 nações. É por isso que a diaconite tem que ir embora, para que a diaconia possa ser exercida com excelência neste lugar. Diaconia é servir, amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem muito dinheiro para entregar para nós. E quando eu digo para nós, é para nós. Ou você acha que ir para as nações é barato? E edificar a mega igreja? E tocar fogo nessa cidade? Essa cidade ser avivada pelo fogo? São muitos milhões. Muitos bilhões somados formam bilhões, formam trilhões, formam Eu sei o que Deus tem para nós. Aleluia! Temos aprendido do papai. Aprendemos no episódio número 3 que Satanás tenta nos paralisar. E uma estratégia que ele usa é muito covarde. Diga, Satanás é um covarde. Sim, nós fomos criados para ter alegria e não felicidade. Então Satanás tenta desviar o nosso foco da alegria para a felicidade. Diga, a alegria é eterna, felicidade é passageira. Se nós focamos na felicidade, Satanás rouba tudo aquilo que traz felicidade, porque a felicidade é condicional, sim ou não? E aí o que acontece? Perde felicidade, fica triste. E alguém triste faz alguma coisa? Alguém triste serve? Serve para nada. Quem está entendendo? É por isso que ele tenta nos paralisar dessa forma. Mas nós fomos criados para viver em alegria. Tem alguém alegre com Jesus aí? E alguém alegre por estar aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Amém? Vamos mergulhar no episódio número 4? Uau, eu sinto Deus aqui. Qual é a palavra-chave da noite? Deuses. Você está cansado já? Está cansada? Então eu vou contar com a sua ajuda. Posso? Posso contar com a sua diaconia? Yes. Põe-se de pé, por favor. E me ouçam com atenção. Você de casa também, por gentileza. Já já você vai sentar novamente, ok? Aleluia. Então ouça-me. Você vai sair do seu lugar. Você vai a 5 pessoas. Quantas pessoas? 5. Que terão suas vidas transformadas. Aleluia. Nessa noite. Vá até 5 pessoas que terão suas vidas transformadas nesta noite. E diga a estas pessoas o seguinte. Atenção na frase, ok? A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Qual é a frase? A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino. Uau, vocês estão excelentes. Por gentileza, vamos até a pessoa de número 1. As pessoas número 1. A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Vá até a pessoa número 2, por favor. A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Por favor, vá até a pessoa de número 3. Eu sinto Deus, eu sinto Deus.
A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Por favor, vá até a pessoa de número 4. A maneira em que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Uau. Por favor, vá até a pessoa de número 5. Pessoa de número 5. Espectadores de todo mundo, vocês podem repetir 5 vezes, se não houver o número de pessoas. A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Do reino de Deus. Quantos conseguiram? Acena para mim, conseguiu? Só quem conseguiu, levante a mão direita, deixa eu ver. Uau, aplauda Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. A maneira que vivemos atrai ou afasta as pessoas do reino de Deus. Isso é forte, sim ou não? Mais forte será o que Deus vai liberar na sua vida nessa noite. Sentem-se, por gentileza. Glória a Deus. Meu Deus. Abram as vossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3. Vamos ler do verso 2 até o 6. Meu Deus. Glória a Deus. Esse trecho da carta, neste trecho da carta, o apóstolo Paulo está a motivar os irmãos, os cristãos, os discípulos a permanecerem no caráter de Deus, a permanecerem sendo frutíferos no reino de Deus. Amém? O caráter e os frutos. O apóstolo Paulo está a expressar nesta carta sobre os frutos que ele gerou em seu ministério. Ok? E o que nós estamos a aprender é que tudo que Deus nos dá é para servir mais e melhor. O apóstolo Paulo serviu ou não serviu? Serviu bem, serviu muita gente, até hoje serve. Só o fato de eu estar a ministrar a partir das revelações que ele trouxe a nós, ele está servindo, ele continua servindo. E o verso 2 diz, acompanhem comigo por favor: vós sois a nossa carta. Quem sabe o que é uma carta? Amém. São muitas gerações, entendeu? E uma carta é um instrumento, sim ou não? Para qual finalidade uma carta é? Ela existiu e ainda existe? Oi? Para ser enviada, levando uma mensagem. Para o que mais? Comunicar. O que mais? Para o que mais? Além de comunicar, mais alguma função? Oi? Evangelizar. O que mais? Expressar um sentimento, né? Ensinar. Uau! Quem está entendendo? Vós sois a nossa carta. O apóstolo está a escrever a pessoas. Pessoas também podem ser como cartas. Pessoas são como cartas. Olha o que o apóstolo segue dizendo: escrita em nossos corações, conhecida e lida
por todos os... Meu Deus. Pessoas são como cartas que podem ser conhecidas e lidas por todos. Uau. Versículo 3. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1, vamos. Porque já é manifesto que vós sois a carta de... Vocês são a carta de quem? Quem é a carta de Cristo aí? Uau. Diga, eu sou a carta de Cristo. Ouçam, ministrada por nós, o apóstolo Paulo diz. Vocês são a carta de Cristo ministrada por nós aqui. Vocês são cartas de Cristo ministradas por nós. Você está sendo ministrada agora. Ó, e escrita não com tinta. Não é com tinta. Aleluia. Você está entendendo o porquê o fogo vem no culto? Não com tinta, mas, leiam, com o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Não em tábuas de pedra. Quem lembra de Moisés? Pentecostes ou Shavuot? Tábuas de... Mas nas tábuas de carne do coração. Enquanto você está sendo ministrada, o Espírito do Deus vivo está a escrever a verdade nas tábuas de carne do coração de todos os que creem, de todos os que se rasgam diante dele, de todos os que rasgam o coração diante dele. Fere meu coração, alamaia, sada, cabacia, alamanto. Versículo 4, vai lá. Eu posso ouvir um aleluia. E é por Cristo. É por quem? Que temos tal confiança em Deus. É por Cristo. Tudo isso é possível por causa de Cristo. Posso ser mais claro? Por causa da unção, por causa do ungido. Cristo, ungido, unção. Aleluia. É por causa da unção. É por causa da unção que está sobre mim, que está sobre este ministério, que cai desse altar. É por causa do ungido que sou eu, que nós podemos ter confiança em Deus. Você está entendendo? Olhe para mim, olhe para mim. Pare de ouvir pessoas que não são ungidas. Eu vou repetir. Pare de ouvir pessoas que não são ungidas. Se você ouve pessoas que não são ungidas, sua confiança em Deus vai sendo drenada. Ouçam pessoas ungidas. Isso é muito sério que eu estou a falar. Você sabe que são dois espíritos que estão a operar no mundo, sim ou não? O espírito do Deus vivo, oh meu Deus, e o espírito do anticristo. Aqui está operando o espírito do Deus vivo. Por isso temos tal confiança em Deus, que somos cartas vivas. Versículo 5, por gentileza.
Não que sejamos capazes por nós. Quem está entendendo? Não é por causa da minha capacidade ou da sua, da nossa capacidade de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de quem vem a nossa capacidade? Eu estou a ministrar este altar pela capacidade que Deus me dá. Totalmente dependente de Deus. E você está a ser ministrado para que sejas totalmente dependente de Deus também. Olha que interessante, esse mesmo apóstolo, ele escreveu algo. Ele disse assim, ele estava defendendo o seu apostolado, né? Estava sendo terrivelmente atacado pelos superapóstolos da época, que de apóstolos não tinham nada. Eram homens que estavam se aproveitando das pessoas, estavam saqueando, usurpando as pessoas, estavam devorando as finanças e também a vida das pessoas. E eles se apresentavam como os apóstolos. Então o apóstolo Paulo, defendendo o seu apostolado, ele fala exatamente em um dos trechos: eu de nada tenho diferente dos demais apóstolos. Porém eu trabalhei mais do que todos eles. O apóstolo Paulo disse que trabalhou mais do que todos os demais apóstolos. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Judas. Quem está aqui? Orgulhoso, né? Claro que não. Ele seguiu dizendo: não eu, mas a graça de Deus através de mim. Não eu, mas a graça de Deus através de mim. A confiança do apóstolo não estava nele, mas em Deus. A sua confiança não tem que estar em você, tem que estar em Deus. Versículo 6. Vamos lá. Leiam. 3, 2, 1, vamos. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do... Porque a letra e o Espírito, você está a viver na lei da letra, né? Ou na lei do Espírito? Na lei da letra ou do Espírito? Da letra ou do Espírito? Então você não é uma carta morta, você é uma carta viva. Porque o Espírito vivifica. Agora deixa eu te perguntar: a sua vida, o modo que você tem vivido, que a sua família tem vivido, está atraindo, está testemunhando do reino de Deus, da verdade deste reino, ou está afastando, está dando mau testemunho deste reino? Não precisa me responder, comece a refletir. A sua vida, o modo que você tem vivido, o modo que a sua família tem vivido, a maneira que vocês têm vivido, tem atraído ou afastado as pessoas do reino de Deus? Porque todos nós somos cartas vivas. Todos podem olhar, podem conhecer, podem ler e podem tirar uma conclusão. Que conclusão as pessoas têm tirado quando olham para você? Quando olham para a sua família? Quando olham para o seu casamento? Quando olham para o modo, a maneira que você tem vivido? Não desfaleça. Esse questionamento é para que venha
a revelação que irá transformar a sua vida. Uma revelação poderosa. Você está pronto para isso? Vou te dar um exemplo. Tudo bem? Vocês lembram que durante o louvor eu liberei uma palavra? Eu disse: nós somos os únicos seres capazes de transitar em dois reinos. Quem lembra do que eu disse? Quem lembra? Deixa eu ver. Uau! Nós somos os únicos seres capazes de realizar isso. Tudo bem? Para exemplificar isso, eu quero contar algo rapidamente. Eu quero que você imagine algo comigo. Vamos imaginar que é melhor, amém? Diga, a imaginação é algo espiritual. Então imagine comigo. Imagine comigo uma pomba. Quem sabe o que é uma pomba? Em espanhol é paloma, assim? Paloma. Uma pomba branca. Conseguiu imaginar? Quem conseguiu? Ok. Preste atenção. A pomba é uma ave, correto? E as aves foram criadas a partir de qual substância? Qual substância? Terra, correto. Sei que eu vi um aí eu ia ficar. Eu ia dizer, uau. As aves foram criadas de uma substância orgânica, terrena, correto? Mas elas voam. As aves voam. A pomba voa. Mas ela também caminha sobre a... Então ela pode transitar em dois ambientes. Agora imagine comigo, você está num parque. Está se vendo um parque? Tem árvores, tem calçada, tem grama. Está conseguindo enxergar? Ok? E você vê uma pomba, ou uma paloma. Uma pomba branca. E ela está lá, caminhando. Tudo bem? Você se aproxima devagarzinho. E ela continua caminhando. Tudo bem? E aí você chega mais perto. E ela continua caminhando. Tudo bem? Só que ela está agora caminhando bem perto. E aí você vai tentar pegá-la e ela se afasta. Ela sai andando. Você tentou pegar, ela saiu andando. Tudo bem? Aí você se aproxima de novo. Tenta pegar, ela sai andando. Você pensa comigo. Eu preciso ser mais rápido para poder pegar a pomba. Ok? Então você se aproxima devagarzinho e se prepara para dar o bote. Você vai dar o bote? Vai dar o bote? Quem vai dar o bote agora? E aí você dá o bote. Só que a paloma sai voando. A pomba sai voando. Não foi rápido o suficiente. E agora? O que fazer? É só dar tchau para a paloma. Tchau, pomba. Aí imagine comigo, ela olha para trás e fala assim: não consegue me pegar. Hã? Você lá embaixo, ela lá em cima olhando para baixo e voando. Quem conseguiu imaginar? Dá glória a Deus. Um ser que se move em dois ambientes. Enquanto estava em terra, você poderia pegar a pomba? Tinha possibilidade? E no ar? Aplauda Jesus. Agora vocês estão prontos para receber a revelação. Acho que eu nunca preguei isso aqui. Posso pregar? Abra sua Bíblia. Salmo 82, do verso 6 ao 8. Quem está alegre com Jesus? Amém. Salmo 82, do verso 6 ao 8. Tem alguém ainda com fome? Com lenha aí? Fogo virá no nome de Jesus. Leiam comigo.
Bem alto. 3, 2, 1. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Verso 7. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. 8 e último por hora. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as... Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a revelação e ser impactado, curado, liberto, salvo e transformado por ela. No poderoso nome de Jesus. Diga amém. Caiu uma unção tão gostosa agora. O Espírito do Senhor está aqui. Voltem comigo o verso 6, por favor. Eu acho que eu vou deixar para a Escola Apostólica de 2026. Vamos, fecha a Bíblia, vamos embora. Vamos terminar. É hoje? Então tá. Eu disse: vós sois, e todos vós filhos do... Quem está pronto para aprender algo poderoso, porém perigoso? Eu só ensino coisas poderosas, porém perigosas. Vou buscar ser ligeiro, ok? Só não sei se conseguirei, vamos lá. Mas a mensagem é curta, não é tão longa. Não é um ensino, mas é uma mensagem ensino, barra ensino, tudo bem? Volta lá o verso, aí, tá bom. Vós sois deuses. É assim que está escrito na sua Bíblia? Ok? Filhote de tartaruga é o quê? Tartaruga. De jacaré. De leão. Leaio. De gavião. Gaviaio, né? De leão é leão ou leoa. De gavião é gavião ou gaviõa. Não sei se isso existe, mas tudo bem. Eu vou crer em ti, profeta. Crê nos profetas e prosperareis, amém? Será que eu vou prosperar? Ok, glória a Deus. E os filhos de Deus? E os filhos de Deus são o quê? Deuses. Deuses. Isso não significa que possua os mesmos atributos de Deus, atributos primários. Tudo bem? Onisciência, onipresença, onipotência. Você está aqui? Mas são criados a partir da mesma substância de quem Ele é, e podem ter todos os atributos secundários que Ele tem. Todos os demais. Vós sois deuses. O próprio Senhor Jesus declarou isso em um momento que os fariseus, os religiosos, estavam a criticá-lo. Por quê? Porque ele disse que era filho de Deus. E o próprio Senhor mencionou esse texto. Ele disse: na vossa lei não está escrito: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo? Jesus disse: vocês são deuses. Mas apóstolo, eu não estou entendendo para que lugar o Senhor quer nos levar. Eu quero te levar a ser manso e a ser astuto, a ser simples, a ser astuto, astuta, simples como as pombas, astutos como as serpentes.
Eu usei o exemplo da pomba. Quem lembra da paloma? Tudo isso para te ensinar algo. Vós sois deuses. Porque todos vós foram criados a partir da substância de quem Ele é. Você crê? Agora, versículo 7. Porque o Pai me pediu para trazer essa revelação. Versículo 7. Por causa disso aqui, ó. Todavia morrereis como? E caireis como qualquer dos? Muitos deuses, muitos filhos de Deus estão morrendo como homens. Estão morrendo como os príncipes deste mundo. E não é para isso acontecer. Não é do desejo de Deus que isso continue a acontecer com você e com a sua família. Que vocês morram como homens. Como os homens morrem? Doenças, enfermidades. Não é? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Não é assim? Morrem por causa de vírus, por causa de fungos, por causa de bactérias. Não é por isso? Morrem por causa de acidentes. Não é assim? É assim que os homens morrem. Não deve ser assim o modo em que os filhos de Deus morrem. Você não está entendendo. Não deve ser assim a maneira que os filhos de Deus morrem. Quer ver como os filhos de Deus morrem? Como os filhos de Deus devem morrer? Olhem para o apóstolo Paulo e os demais. Olhem para Jesus. Jesus morreu de doença. E o apóstolo? E os demais? Eles morreram enfermos, foi isso. Como eles morreram? Como eles morreram? É desejo de Deus que você morra só de uma forma. E não é doente. Não é no leito de hospital. Não é em um carro. Não é em uma moto, acidentados. Não é em um avião, com a queda de um avião. Não é em um navio, ou um barco, uma canoa, a partir de um naufrágio. Só uma forma que nós, os cristãos, oh meu Deus do céu, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que estão a entender o que Deus está falando. Homens e mulheres que nos últimos dias serão conhecidos como os imortais. Há uma geração de imortais sendo levantados, inclusive aqui em Boa Vista. Como assim imortais? Jesus disse assim, ó: a vida é minha e eu dou se eu quiser. Eu entrego ela se eu quiser. Você está entendendo? Lucas capítulo 4, só anote, o texto é longo, não vou poder abrir tudo. Do verso 14 ao 30, Jesus saiu do deserto, saiu ou não saiu? Pingando óleo, cheio da pessoa e do poder do Espírito Santo. Ele entra na sinagoga no sábado. O ministro está com o livro, ele pega o livro, abre o livro do profeta Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Fui ungido. Cartas vivas. O modo em que vocês têm vivido as vossas vidas é como ungidos ou não? Mas apóstolo, já ora em língua, ó. Beleza. Mas você anda como ungido, uma ungida? Você vive o seu dia a dia como um ungido, uma ungida? Porque é fácil, mas chegar lá diante do problema, agir como carnal, uma carnal.
chega diante de uma dificuldade, age como se não tivesse unção. Se o Espírito do Senhor não estivesse sobre ti, se Deus, através de Cristo Jesus, não tivesse te ungido. Vós sois deuses. Jesus, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, despojou-se, assumiu a forma humana, a forma de um servo. Foi ou não foi? Agora você entende por que Jesus teve que ir até o Jordão para ser batizado? Teve que se submeter à autoridade para receber a autoridade, ser revestido de poder, revestido de autoridade. Foi ao deserto, ele ficou 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites. Recebeu a unção. Um ser espiritual, do reino espiritual, andando no reino natural. Quantos já nasceram de novo aqui? Quantos já nasceram da água e do Espírito? Você e eu somos seres espirituais, do reino espiritual, andando pelo reino natural, passando pelo reino natural, transitando pelo reino natural. Nós somos os únicos seres que nos deslocamos em dois reinos. Eu estou a andar para lá e para cá, sim ou não? O homem espiritual está andando e o natural também. Você está entendendo? E aí o que aconteceu? Jesus fechou o livro, entregou ao ministro. A Bíblia diz que os olhos de todos estavam assim, fixos nele. E ele pegou e disse: hoje se cumpriu esta palavra. Hoje se cumpre esta palavra diante dos vossos ouvidos. Aí o povo deu glória a Deus, só isso. Não. Confrontaram Jesus, porque Jesus estava se dizendo ser o quê? Filho de Deus. Deus. E aí tentaram silenciar Jesus. O alvoroço, amados, foi tão grande que pegaram Jesus, levaram para cima de um monte. E a Bíblia é clara em dizer que queriam precipitá-lo. Que é isso, apóstolo? Queriam jogar ele lá de cima. Queriam matar Jesus. Quem está entendendo? Queriam matar Jesus. Foi aí que Jesus morreu, né? Por você e por mim. Não? Foi não? Ah, é? O que aconteceu? A Bíblia diz... A Bíblia diz... A Bíblia diz que Jesus passou por entre eles e foi embora. Oh, igreja do Senhor, oh, a Penny Church, oh, igreja nas nações. Jesus não pôde ser morto. Pergunte por quê? 3 pessoas, responde semana que vem. Vamos terminar. Uma pessoa só. Uau. Eu tenho que responder agora, diante de tanta pressão. Porque a vida dele, quem deu foi o Pai. Estava com ele. Ele decidia quando ir e quando não ir. Ele decidia se aquela era não, sim ou não, era ou não era a hora. Eu decido quando eu vou embora daqui. Eu decido quando eu vou embora daqui.
E eu já decidi que eu não irei embora desta terra enquanto não servir todos que Deus me enviou para servir nessa terra. Eu não morrerei sem que as promessas de Deus sejam cumpridas em mim, por mim e através de mim. Em minha família, por minha família e através da minha família. Jesus só morreu quando chegou a hora certa. Antes disso, passou pelo meio. Queriam matá-lo, passou pelo meio. E o apóstolo Paulo? Quantas armadilhas fizeram para ele? Se converteu na estrada de Damasco, né? Entrou em Damasco, teve que sair porque o povo guardava as portas para o quê? Assassiná-lo. Não é isso que está escrito na sua Bíblia e na minha? Quantas tentativas de assassinato ele sofreu? Morreu ou não morreu? Ele decidia a hora. Ele escreve lá em Filipenses, preso, estava preso. Glória a Deus, estava preso o apóstolo Paulo. Ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está não. E o que acontece? Ele disse assim, não, é o seguinte, bom para mim é ir ficar com o Senhor, né? Ser promovido logo, né mestre? Mas, né, profetiza, mais proveitoso para vocês é que eu fique. O que o apóstolo estava dizendo? Eu vou quando chegar a minha hora. Eu vou quando eu quiser ir. Você está me entendendo? Aí o apóstolo morreu de dor de barriga. Foi assim, né? Nem a víbora pôde matar. 2019, 2020, 2021. Quantas pessoas, inclusive cristãos, morreram por causa do medo? Por causa do medo de um vírus. Não é? A minha apóstola e eu entrando nas casas, chutando os vírus, pá, seja curado, levanta, vamos, em nome de Jesus. Nós andávamos de casa em casa. Yes. Pregando o evangelho do reino. Ai, meu Deus do céu. Quando foi que o apóstolo Paulo partiu? Quando ele quis. Ágabo. Quem lembra do profeta Ágabo? Eu vejo que se você for para Jerusalém, você vai ficar amarrado assim, vai morrer. Os profetas estavam anunciando a ele, se você for para Jerusalém, você vai morrer. Os irmãos disseram, não vá, apóstolo, não vá, porque se você for, o Espírito Santo dizia para ele onde ele ia, você vai para Jerusalém, você vai morrer. Se você for para Jerusalém, você vai morrer. Você está me entendendo? Quando foi? Onde foi que o apóstolo foi preso? Onde ele foi preso? Em Jerusalém. Por quê? Ele decidiu ir. Ele decidiu ir. Ele decidiu ir. Vós sois deuses. A Bíblia diz, Gênesis 1:26, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Ok? Foi o princípio de todas as coisas, antes do pecado. Gênesis 2:7, Deus modelou um corpo orgânico e soprou o Espírito dentro deste corpo, e este corpo se tornou uma alma. O princípio de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, expulsos foram da glória de... Mas a partir, por meio de Cristo Jesus, nós podemos receber o quê? Salvação. Salvação. Efésios 2, porque pela graça sois, mediante a... Isso não vem de vocês, é dom de quem? De Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessar a Jesus como teu,
em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. O que significa, apóstolo? Que o Espírito de Deus vem para dentro do Espírito daquele que creu e que confessou. E o Espírito de Deus, assim como ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, ressuscita o Espírito deste, ressuscita o Espírito desta, e estes passam a ser uma nova criação de Deus. Tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aleluia. Aí o que acontece? Estes de seres carnais tornam a serem seres espirituais. João capítulo 16, verso 33, abra sua Bíblia. Deixa eu te mostrar algo muito forte. E aqui começamos a encerrar, ok? João 16, 33. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Leiam comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o... Muitos pegam esse texto e falam: mas apóstolo, o próprio Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Usam esse texto para justificarem os seus posicionamentos diante das aflições. Esquecem que o texto tem parte A e parte B. Sim, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas no início ele disse assim, ó: eu estou anunciando isso a vocês, para que em mim vocês tenham paz, tenham saúde, tenham alegria, tenham prosperidade. Sim, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, disse, venci o mundo. Agora, como ele venceu? Como ele venceu? Como ele venceu? Ele venceu como homem? Jesus venceu como homem ou venceu como Deus? Mas apóstolo, alguém pode estar pensando, essa realidade não é para mim. Essa realidade não é para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus aqui? Quantos tem Jesus aqui? Essa realidade é para você, é para mim, é para todos que nasceram de novo. Quem ainda não nasceu, pode também receber o que nós estamos anunciando aqui. Louvem ao Senhor por isso. Então preste atenção, Jesus, o primeiro de muitos, amém? O único que tornou-se o primeiro de muitos, não caminhou de forma natural, mesmo estando no reino natural. Ele caminhou no reino natural a partir do reino espiritual. Jesus não caminhou como ser humano, ele caminhou como Deus. Ele veio como ser humano, filho do homem. Mas a partir do momento que ele foi ungido, ele nasceu como homem. Mas a partir do momento que ele foi ungido. Está na hora de você se levantar e começar a governar o reino natural a partir do reino espiritual. No mundo temos aflições. No mundo acidentes acontecem, sim ou não? No mundo há doença, sim ou não? No mundo há enfermidade, sim ou não? O diabo atua neste mundo, atua ou não atua? Os demônios também, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, sim ou não? No mundo tem crise, tem ou não tem? No mundo tem desemprego, tem ou não tem? No mundo tem medo, tem ou não tem? No mundo tem pânico, tem ou não tem? Tem pavor, tem tudo aquilo que não tem, moralidade, tem vício, tem ou não tem? Mas este mundo
mundo não pode definir o estilo de vida que você vive. O que deve definir o estilo de vida é o mundo vindouro que já chegou. Eu preciso de 10 pessoas, rapidinho, por favor. 10 pessoas, podem ser 5 homens e 5 mulheres. Aqui no altar, rapidinho, 5, vai lá. 5 de um lado, 5 do outro, vamos lá, rápido. Homens e mulheres corajosos. Glória a Deus. Vamos, presbitério, me ajudem. Vamos. 10 pessoas. Se vier 12 não tem problema. Vem 12. Glória a Deus. Contem pra mim, tem quantos aí? Quantos tem? 13, mais um, 14, vamos lá. Vem mais uma. Tem 14 já? Cadê o 14? Mais um. Pronto. Tem 15 agora. Vem mais uma então, vem mais uma. Pronto. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Quantos estão entendendo? Uau. Uau, Maria. Glória a Deus. Nós temos que sair daqui conscientes. Diga consciência. Temos que sair daqui conscientes, desejosos de governar sobre tudo o que tem se levantado contra nós e contra os nossos. Mas esse governo tem que ser com o governo de Deus. Pergunto mais uma vez a todos nós, não precisa responder. O estilo de vida que nós temos vivido é o estilo de vida que atrai as pessoas ou que afasta as pessoas do reino de Deus? Só um estilo de vida atrai as pessoas para o reino, a ponto que elas olham e falam: eu quero isso para mim. O que você tem eu quero. Como eu faço? Onde é que você congrega? Eu quero ir lá. Eu quero pertencer a essa família. Eu quero aprender do que você está aprendendo. Eu quero viver o que você está vivendo. Ou longe de mim, está repreendido. Deu pra nada, agora é crente. Meu Deus do céu, ele disse que é crente. Jamais vou nesse lugar. Igreja? Tô fora. Você está entendendo? Está atraindo ou está afastando? A Bíblia diz que por onde Jesus passava, as multidões vinham atrás dele. A Bíblia diz que onde os apóstolos passavam, vinha atrás dele também. As pessoas e as perseguições. Oh, Jesus. Tem alguém entendendo. Nós temos que sair daqui desejosos de governar. Está na hora da geração dos sobrenaturais, dos imortais se levantarem. Daqueles que governam sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a pobreza, sobre os demônios, sobre as circunstâncias, o clima. Aleluia. Será que em um avião que está caindo, você se levantaria e diria: avião, volte a funcionar agora em nome de Jesus, tempestade, cesse? Ou diria: meu Deus, está na hora dos homens e mulheres, dos deuses, dos filhos do Deus Altíssimo se levantarem. Vamos lá para finalizar? Glória a Deus. Está interessante? Vai ficar mais agora. Amém? Vamos fechar juntos, ok? Eita glória. Beleza, nós temos 16 pessoas aqui, né? Ok. Separem grupos de 8. 8 para cá, 8 para lá. 8. Isso. Vocês aprendem ligeiríssimo. Podem os 8. 8. Vocês vão para lá. Isso, fiquem aí. Tudo bem.
Perfeito. Coloca lá no canto para mim, filha, a câmera, por favor. Isso, glória a Deus. Tudo bem? Ok. Estas 8 pessoas cheias do Espírito Santo são de fato 8 pessoas cheias do Espírito Santo. Tudo bem? Amém? Ok. Agora vamos a um exemplo claro aqui. São pessoas cheias do Espírito Santo, ungidas. São ou não são? Ok. Mas que vivem como se não fossem. Tem o próprio Deus habitando dentro delas. Mas vivem como se Ele estivesse lá longe. Ok? Esses aqui, cada qual são circunstâncias. Esse é um exemplo, ok? São circunstâncias, são problemas, doenças, enfermidades. Tudo aquilo que o mundo, que atua no mundo. Tudo bem? Vários problemas temos aqui. Que ocorrem diariamente. Mensalmente, semanalmente, anualmente. Tudo bem? Ok. Certo. Vocês estão passando pela vida, vamos lá. Passando pelo dia, caminho. Passando pelo dia, passam pelos vossos dias. Trabalhando, estudando, dirigindo. Tá em casa, cuidando dos afazeres de casa. Ok? Tudo bem? É isso aí. Isso. Tá aqui. São pessoas espirituais, porém agem como se não fossem. Ok? Veja bem, estão passando. Estão passando. Diariamente, essas coisas vêm para pegá-los. Pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Estão liberados. Pode pegar esse povo aí. Isso, vai pegando, vai pegando. O povo tenta até fugir, mas são pegos. Ó. Vai lá. Olha o que acontece. Geralmente é isso que acontece. Olha aí, ó. Geralmente é isso que acontece. Geralmente é isso que acontece. Isso. Geralmente é isso. Pode pegar. Pega mesmo. Pega e segura. Pega e segura. Estão fugindo. Segura rapidinho. Parou todo mundo. Segura. Pode segurar. Parou. Isso. Segura. Atenção. É isso que acontece com pessoas que caminham no reino natural. Quer possuam o Espírito de Deus, quer não possuam. Quando se deparam com as circunstâncias, dificuldades, com a doença, com a enfermidade, com o acidente, com os problemas, com as ameaças, com as perseguições, com as calúnias, estas tentam correr. Vocês viram? Correndo. E gritam. Ah! Vocês viram? Tentam fugir. Mas mesmo assim o que acontece? O que acontece? Vai lá, continue. Mesmo tentando fugir, o que acontece? São pegos. São pegos. Quem não pegou ainda? Isso. Olha aqui, ó, tem gente solta aqui. Pegou, já era. Olha aí, pegou. Vocês também entenderam? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que existe o dia mau. Não é só porque está no singular que esse dia mau não se repita a cada período. Olha, foram tudo pego já, né? Olha a cara deles aí. Faltou uma? Alguém, a Maria escapou. É uma graciada mesmo, ó. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Então preste atenção nisso. Se nós caminhamos de forma natural, mesmo sendo sobrenaturais, se nós caminhamos no reino natural, mesmo estando no reino sobrenatural, se nós caminhamos de forma natural, seremos pegos. Quem lembra da pomba, da paloma? Seremos pegos. O câncer te pega. A enfermidade te pega. Os demônios pegam os teus. O acidente te pega. O medo te pega. A angústia, a tristeza, o desânimo, o cansaço, a vontade de desistir, de abandonar tudo te pega. Vem pra cá os 8. Os 8. Isso. As 8 pessoas. Ficam as 8 aí. As 8 de lá ficam lá. Agora, vamos lá, para terminar. Tem alguém entendendo ainda?
É tão maravilhoso que até a circunstância quer se converter agora. Até a circunstância quer pertencer agora ao reino de Deus. Ok, tudo bem. Certo? Agora, eu vou te dar o exemplo de homens e mulheres conscientes do governo que possuem. Conscientes do reino de Deus que carregam. Conscientes que este corpo caminha aqui, mas o Espírito está lá. Ok? Eu vou ensinar também como é que eu me torno consciente do reino que deve governar a minha vida. Quem quer saber? Cheios do Espírito Santo, sim ou não? Ok. Comecem a viver a vida de vocês agora, edificando-se na santíssima fé que vocês possuem. Vocês sabem. Edifiquem-se. Isso. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos. Agora, tentem pegar eles agora. Agora vocês que estão a governar, ataquem. Ataquem agora. Quem está governando, ataca. Ataca a doença. Ataca a enfermidade. Ataca o medo. Ataca a depressão. Ataca a fofoca. Ataca o vício. Ataca o vício. Ataca a incredulidade. Yes. Eles podem até tentar pegar, mas não conseguem pegar mais. Eles podem até tentar pegar. Segura aí. Deixa agora que eles toquem vocês. Toquem eles agora, vai lá. Vai lá perto deles para eles tocarem vocês. Deixa tocar. Presta atenção. Presta atenção, deixa que segure vocês. Tá empolgada. Você viu, né? Você viu o que o fogo faz, né? É. Ó, pegou. Um exemplo. O medo pegou, né? A doença pegou, chegou o diagnóstico. A pobreza bateu na porta, desemprego, falência, tudo. Ok? Mas são homens e mulheres espirituais. A morte pegou aí, ó. A morte pegou. Mas são homens e mulheres espirituais. O que homens e mulheres espirituais fazem? O que homens e mulheres espirituais falam? O que acontece com a doença diante disso? O que acontece com a enfermidade? O que acontece com o decreto de morte? O que acontece com o decreto de miséria, pobreza, falência? É assim que devemos caminhar a partir de hoje. Vós sois abençoados pelo Senhor, que criou os céus e a terra. Os céus e os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu a vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ungido, a ungida tem que andar no Espírito. Você quer andar no Espírito? Busque o fogo do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Apóstolo, já busquei, já sou batizado. E agora? Agora ore. Carregue fogo. Jesus disse que os seus discípulos seriam revestidos de poder. Em Atos 1:8, foi ou não foi? Mas em Atos capítulo 2, não vi nenhum poder. Você viu? Na sua Bíblia está escrito lá poder? Não tem poder na Bíblia, no capítulo 2.
A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. De repente, vento, barulho, línguas como que de fogo. Não foi um poder que caiu sobre eles. Foram línguas semelhantes a fogo. O que isso significa, apóstolo? Que todas as vezes que você ora em línguas e permanece, você está ativando o poder do reino em você. Coloque-se sobre os vossos pés nessa noite. Louvado seja o nome. Vem aqui pra frente todo mundo, no nome de Jesus. Me dê mais 15 minutos, só mais 15 minutos. Bem rápido. São 15 minutinhos. 15 minutinhos. 15 minutinhos, 15 minutinhos. Deus quer ungir você. Agora você entende porque o apóstolo fala assim, ó, que não enterrará nenhum dos seus filhos? Você entende isso agora? Eu estou falando do que eu sei. Mas os meus filhos têm que me ajudar, amém? Os meus filhos têm que andar como Deus. Quem está entendendo? Você tem que andar como Deus a partir de hoje. O apóstolo Paulo não andava como homem, ele andava como Deus. A Bíblia diz que Enoque ele andou com Deus. Mas se você olhar mais a fundo, é como Deus. Enoque morreu? Enoque morreu? Morreu ou não morreu? Você está entendendo? Você está entendendo? Você crê na palavra que eu estou a liberar da parte do Senhor? Você precisa começar a orar. E orar de verdade. Não é só que não. Você tem que andar e orar, né, profeta? Quem olha para o profeta e fala assim: nossa, o profeta tá voando. Você não sabe o que ele faz. Mas eu vou te falar o que ele faz. Ele ora. Ele ora. É andando e orando. É pedalando e orando. E agora ele está, né, de vez em outra dirigindo. É dirigindo e orando. É lavando a louça e orando. É varrendo a casa e orando. É limpando o quintal e orando. Yeah. É conversando e orando. Tá falando aqui, mas está aqui, ó. Repassa cataraba shabaracadarabassai. Requetereba suriaca labrante lebrasaia. Rachacataraba shaba. Oraca praça calabrante lebrosai. Família, ore! A oração, ela estabelece a conexão. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Se o seu corpo está aqui, o seu espírito está lá, para você conectar aqui lá, tem que ser através da oração. Através da oração em português, você consegue, leva muito tempo. Mas a oração no espírito, ó, começa a orar, já estou conectado. Ricopochá, já conectei. Você tem que orar em línguas. Eu quero baixar um decreto agora. Pergunte qual é, apóstolo? Ninguém orando no relógio de oração em português. Todo mundo orando em línguas. Tenda de oração. Ninguém em português. Canta no banheiro. Ore em línguas aqui. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. 3 minutos orando em línguas vale mais do que um louvor inteiro. Que isso, apóstolo? Você flui na perfeita conexão. Com o louvor, geralmente você tem que romper com algumas coisas. Mas quem ora em línguas, ora bem. A palavra de Deus diz.
Eu não estou a pregar contra o louvor. O louvor tem o seu lugar e a hora. Chegou a hora de orar em línguas. Chega a hora de ser cheio de fogo. Oh, meu Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo tinha que os demais não tinham tanto? Ele orava muito em línguas. Está na hora da gente sair da teoria e começar a praticar, a praticar, a praticar, a praticar. Você orando em línguas, Satanás não consegue chegar perto de você. Não consegue chegar perto dos teus. Portas são abertas para você. Conexões chegam para você. Quem ora em línguas anda ungido e ungida. Essa unção está vindo sobre ti agora. Comece a orar, comece a orar. Libera um trechinho do louvor. Yes. Deixa transbordar, deixa transbordar. Presença, perfume.